Olá, eu sou a Renata Prado, sou consultora de moda e sou agregadora da Sarau Moda do Cerrado. Oi, eu sou a Aline Lima, eu sou designer de moda e acessórios e criadora da marca Remonta. E nós estamos juntas sob a direção da Manu Lima, Pipa Arte, na segunda temporada do podcast Roupa Pra Quê? Um podcast que traz como fio condutor da conversa qual é a roupa mais adequada para cada ocasião. Mas, como a gente sabe, a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e está diretamente ligada à política e comportamento. Então essa conversa vai muito mais além. Gente, o tema de hoje é roupa para praticar esportes. Eu tô totalmente fora de lugar aqui porque eu não pratico muitos esportes, mas a gente trouxe um convidado maravilhoso. O nosso convidado é o André Fayad. Bem-vindo, André. Obrigado, boa noite. Boa André, noite. super obrigado por ter aceitado o convite, Eu que viu? agradeço, gente. O André, ele é veterinário. Ele faz esse freela de presidente do time Vale Handball Clube. E nas horas vagas ele ainda é atleta, entendeu? Então eu acho que ele consegue conversar, assim, falar pra gente várias coisas sobre o esporte, especificamente também sobre o handball. André, fala do Vale. Antes de mais nada, conta pra gente, explica pra gente o que é o Vale Handball Clube. Bom, boa noite, né? Primeiro de novo, queria agradecer mais uma vez pelo convite. E assim, falar do Vale pra mim é um prazer, é um orgulho, é uma satisfação muito grande, porque o Vale é o meu bebê, né? O Vale é uma criação minha e de alguns amigos e a gente morre muito de orgulho de tudo que a gente construiu. O Vale, ele nasceu, na realidade, de uma necessidade, né? A gente joga, todos nós do time, mais especificamente o grupo que teve essa ideia. A gente joga handball há muitos anos, desde quando nós éramos crianças, pré-adolescentes. E a gente passou por toda essa fase de entender a nossa sexualidade durante todo esse processo junto com o handball, né? Então, o amadurecimento da nossa sexualidade como homens gays, homens bi, algumas mulheres trans também, a gente acabou crescendo dentro do esporte. E isso trouxe alguns problemas também dentro do esporte, né? O esporte, de modo geral, não é um ambiente que é um ambiente receptivo para a comunidade LGBTQIA+, né? Na realidade, ela afasta. Por isso que a gente tem tantas pessoas que são da nossa comunidade que não gostam da educação física, que não gostam de esportes, porque não se sentem abraçados, né? E a gente, por amor ao esporte, principalmente ao handball, ainda continuou lá dentro, né? Se anulando, se diminuindo, escutando e aceitando coisas que às vezes não queria, né? E com o tempo, a nossa maturidade pessoal e também o nosso processo de aceitação não cabia mais dentro desse molde que foram apresentados pra gente. Então, todos nós já ouvimos pra gente ser mais discreto, ser menos gay dentro de quadra, né? Dar menos close. Então, isso era o nosso dia a dia, né? Pra não... por exemplo, não podia ter demonstração de afeto em algumas equipes, né? Então, era um processo bastante difícil. E aí, já tava todo mundo meio de saco cheio, todo mundo, assim, jogando, mas não se sentindo mais tão confortável, porque a gente, se algum dia, né, qualquer pessoa que estiver nos assistindo tiver a oportunidade de ver o Vale ou assistir alguns dos nossos vídeos, nós somos atletas bem libertos dentro de quadra, né? Em vários sentidos. Então a gente tava muito de saco cheio. E um dia a gente fez um amistoso contra uma equipe aqui de Goiânia mesmo. E foi assim, a gente, vamos juntar a gente que tá aqui e vamos jogar contra eles porque eles pediram pra gente ajudar. E coincidentemente, só tinha homens gays, né? Nesse time que a gente juntou. Era um juntadão mesmo. E aí depois do jogo, assim, foi super ótimo. A gente se divertiu, foi super engraçado. A gente foi pra um barzinho qualquer e tal, a gente falou assim, por quê? Né? Por que não a gente não fazer disso aqui uma realidade, né? Por que a gente não junta mais de pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente e a gente entra com um time só nosso, né? No início a gente optou por jogar um campeonato não federado, porque a gente não sabia como funcionava para federar um time, transformar uma associação. Então a gente simplesmente juntou e foi jogar um campeonato.
E a gente fez todo um suspense, foi todo assim, né? Tipo, vai ter uma novidade no campeonato e tudo mais. As pessoas já sabiam mais ou menos o que seria, porque nós fomos convidados para jogar por outras equipes e a gente falou que não ia jogar, que a gente ia jogar juntos. Então, o Vale surgiu daí. O Vale surgiu dessa necessidade de ser quem a gente era dentro de quadra, né? E foi aos trancos e barrancos, né? Porque sem financiamento, sem apoio, sem nada, a gente chegou no nosso primeiro campeonato, que foi a Copa Nápoles, que é o maior campeonato do Centro-Oeste atualmente, né? Em termos de competitividade, em termos de número de equipes e tudo mais. E a gente jogou o primeiro jogo e ganhou. Jogou o segundo e ganhou. E assim, do nosso jeito, no nosso, sabe, com felicidades. Eu falo que a primeira vez que eu entrei ali dentro de quadra, né, com todo o projeto, na hora que o projeto saiu do papel, que soou o apito, e eu olhei assim pro lado, olhei pro outro, e tinha não só os atletas, mas os meus grandes amigos ali dentro de quadra, eu falei, porra, é aqui, sabe? Tô em casa. Aqui é o que vai acontecer. E aí acabou que a gente foi jogando e ganhando, e a galera, tipo, querendo matar a gente, né? Porque foi assim, a gente virou a sensação do campeonato, claro, dentro e fora de quadra. A gente tinha nossos aquecimentos eram com funk, os meninos são dançarinos, né? Então, assim, era bem... Era um show. Isso, a gente tinha um show extra-quadra. E a gente acabou ganhando esse campeonato ainda. Que a gente esperava sair bem, mas a gente não necessariamente achou que a gente fosse ganhar, porque foi tudo muito experimental. E a partir daí as coisas foram acontecendo. A gente viu que não era só uma brincadeirinha, sabe? Que a gente tinha capacidade para fazer disso uma ideia com um impacto. E aí, a partir daí, a gente já jogou vários campeonatos, fomos convidados para muitos outros que a gente não pôde participar, mas a gente jogou vários campeonatos, a gente eu falo que começou uma coisinha desse tamanho, e hoje em dia até eu às vezes esqueço o impacto que o Vale tem, né? Então o Vale surgiu disso aí, e vem crescendo, vem sendo isso, acho que acabou virando uma fonte de inspiração para outras pessoas, outras equipes, mas pra gente ainda continua sendo o nosso lugar seguro dentro do handball. E é por isso que ele continua até hoje, né? Eu vou chorar. Eu tô toda arrepiada. Assim, ouvir você falar e ouvir você falar com essa paixão, num primeiro momento me deixa brava que esse lugar não existia, mas hoje em dia me deixa muito feliz que ele existe, entendeu? Então, assim, já começando o podcast com... Obrigada por criarem esse lugar, entendeu? Na realidade, a gente criou aqui em Goiás, né? Vamos dar os méritos a quem merece, né? Na realidade, já vinham existindo algumas equipes de outras modalidades, de handball era bastante recente, e a gente se inspirou também na ideia dessas pessoas, que são os times... Tem o pessoal de Minas, que é o Barbixas, o pessoal de Curitiba, que... é o Capivaras, o do Sul, que é o Pampa São de handball? Esses são específicos de handball, né? Tinham de várias outras modalidades, mas esses eram de handball que eu já acompanhava e já tinha plantado aquela sementinha ali no meu coração, sabe? Só faltou dar uma regadinha nela. Então, obrigada a todos esses times, gente. Pelo amor de Deus, esse lugar é importante demais. Ele precisa existir. Tem quanto tempo que foi fundado o time? A gente completa 5 anos em março do ano que vem, né? A gente fala que foi a partir do nosso primeiro jogo a nossa fundação, porque não teve uma fundação, né? Foi assim, catado, aí nosso primeiro jogo é o nosso aniversário, faz 5 anos ano que vem. Olha, mas é muito medonho pensar que no local do esporte não há acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, PP+, né? Porque o esporte é sobre coletivo, sobre os valores, assim, do outro, estar com o outro, do coletivo, de fazer. E num local desse, você falar que, de fato, eu não sou uma pessoa dos esportes, então, assim, eu não consigo, não é uma vivência que eu tenha na vida, mas você falar que não é difícil, né? Não é bem aceito. Olha, tem que segurar a onda. Imagina um absurdo desse. É basicamente apenas mais um lugar, entendeu? Mais um lugar que... As pessoas são preconceituosas, que as pessoas... Que vai contra também, né? A gente conversou nessa temporada com a Camila, do skate, e ela também falou que é uma comunidade que não aceita tão bem quanto podia, baseado nas suas, né, no que eles acreditam, acolher as mulheres. Sim. Entendeu? Então, assim, o esporte é mais um lugar onde fala de time, e mesmo assim
paga uma língua e não faz o que fala, né? Mas é muito legal a gente falar sobre isso num programa de podcast, porque não se trata de falar mal da comunidade, né? Mas para as pessoas que estão na comunidade e às vezes se sentem muito desconstruídas, olha, não tá tão desconstruído assim não. Vamos prestar atenção. Eu tô com a camisa do Corinthians aqui, porque eu não tinha roupa de outros esportes. Na verdade, eu nem tenho roupa do Corinthians, foi tudo cooptado lá do guarda-roupa do meu marido, sabe? Entendi. E rola a coisa do Corinthians, porque o Andrei me falou assim do Richarlison. O Richarlison foi um atleta que teve uma grande expressão no cenário nacional há muitos anos atrás. E acho que recentemente voltou. Eu não sei se ele se assumiu... Ele se assumiu bi, não foi? Eu acho que eu puxando aqui da memória. Mas no começo ele foi muito estigmatizado. Isso. Ele era do Corinthians, então assim... e depois foi pro São Paulo também, que o São Paulo tem uma coisa de chamar de Bambi, que nunca entendi de onde surgiu, mas enfim, nunca fui atrás também pra entender, porque na realidade não deveria, né? Pra quê, né? E ele foi, eu lembro disso, porque eu era muito novo e eu via isso, e era algo que realmente me incomodava, né? Tinha toda essa questão de... E eu antigamente gostava de futebol, hoje em dia já não me relaciono muito mais com futebol. Então eu tinha esse contato e era algo que me afetava diretamente, né? O jeito que ele era estigmatizado, assim, o jeito que ele era tratado pelas torcidas, tinha faixas nos estádios falando dele, enfim. Eu sei que a coisa foi bacana agora nesse sentido, foi esse ano, né, que ele se assumiu bissexual. Primeiro, porque a gente acabou de falar sobre isso, a questão da bissexualidade no hall, assim, ainda é muito desrespeitada, né? As pessoas adoram chamar o bissexual de indeciso, ou safado demais, ou isso é falta de X, ou isso é falta de Y, sabe? Assim, ainda é uma galera que, enfim. Mas a torcida... A torcida organizada do Corinthians fez faixa de apoio para ele, né? De estamos com você. O que quer dizer muita coisa diante de um cenário de uma vida inteira sofrendo preconceito, sofrendo e de repente ter o apoio, que é o mínimo, né? Mais uma vez, a gente celebrando o mínimo, como se fosse é um absurdo, né? Mas assim... Mas pelo menos o mínimo, né? Porque pelo passamos menos existe agora, né? Tanto tempo não celebrando alguma nada. Coisa, né? Alguma expressão, né? De... Respeitar a existência do outro, né? O outro só está sendo ele. Ele sendo, sabe? Ele sendo. Como é que alguém pode ir lá e assim, se sentir no direito de criticar o outro sendo? A existência da pessoa, né? Invalidando a existência da pessoa, sabe? Invalida a pessoa. Invalidar, isso é falta de rola. Isso é falta de... Ela falou. Nunca sentiu o frio da fivela, do macho na barriga, né? Aqui em Goiás a gente escuta muito isso. Eu nunca tinha ouvido essa. Eu sou da veterinária, né, gente? Então, isso aí eu já ouvi várias vezes. Ai, que horror! Isso é falta de chá, de perereca. Isso é falta de... Sabe, assim, Deus aí é como se céu. O outro não soubesse quem ele é e invalida a existência dele. Eu acho um negócio medonho também. Muito feio, né? É das coisas que me deixa assim, que conversa é essa, muito sabe? Feio. Eu imagino, inclusive, que o Vale, sendo criado, você deve ter passado por várias situações esquisitas, assim, de resistência com outras pessoas dentro do esporte, fora do esporte, espectadores. Teve isso, né? Porque se a gente encontra resistência na vida real, a gente vai encontrar lá também. Sempre teve, né? O Vale, quando a gente surgiu, na realidade, a gente tem uma posição de expressão no cenário do handebol goiano, né? Então, a gente acaba adquirindo um respeito por tabela, porque as equipes sabem o nosso poder dentro de quadra, né? E a gente tem um lema aqui no estado que é não afronta as bichas, que é pior. Então, assim, se bate na gente, né? Porque o handebol é um esporte de muito contato. Se bate na gente, se afronta, aí você tá assim, você tá cavando a sua cova, sabe? O negócio fica muito pior. Porque se afronta a gente, afrontar é com a gente mesmo. Então, reverte pro outro lado, né? Mas a gente passou por várias e várias situações que são assim, que a gente vê, é pequeno. Não é pequeno, sabe? É pequeno. No nosso primeiro campeonato, que foi essa Copa Nápoles, teve uma situação que eu tive que me posicionar, inclusive, né? Que todas as equipes tinham apresentações, então os atletas eram apresentados um a um no centro da quadra. E no primeiro dia, a gente não foi apresentado, só o nosso jogo, exclusivamente. Falaram que é porque foi o último jogo da noite, aí tinham que correr com o tempo. Eu fiquei calado. No segundo dia de manhã, o nosso jogo não foi apresentado novamente. E eu comecei a assistir todos os jogos
E todas as equipes foram apresentadas. E aí eu cheguei, no final do dia tem sempre uma conversa de todas as equipes. E eu peguei e falei assim, se a minha equipe não for apresentada no próximo jogo, eu vou fazer uma postagem e eu vou exigir uma retratação pública, porque isso não pode acontecer. Ah, mas não foi só o seu jogo. Eu falei assim, eu tenho gravado todos os jogos, eu te mando aqui se você quiser. Todos os jogos foram apresentados, menos os da minha equipe. E aí no outro dia, o que aconteceu? Nenhuma equipe foi apresentada. Então, assim, aconteceu justamente o oposto, né? Então, isso aconteceu. E aí, assim, não apresentou nenhuma pra não dar razão pra bicha. Isso, exatamente. E assim, não tinha... Claro que... no motivo não existe nenhum. Mas como, sei lá, o que eles achavam que a gente fosse fazer? Tirar a camisa e mostrar um top, sei lá, olha, no meio da quadra? O motivo existe e ele é grande e grave, isso, não é? Exatamente. Mas eu falo assim, não ia ter... Só ia falar o nosso nome, a gente ia levantar a mãozinha igual todo mundo e pronto, acabou, sabe? Eles achavam que a gente ia fazer exatamente o quê? E vocês ainda são de uma cidade que é... agrária, né? Não, a questão da igreja é muito forte lá, né? Sim. Não, na realidade a gente é de Anápolis ou de Goiânia? A gente é fundado em Goiânia, eu achei que mas a de gente Anápolis. tem ramificações. Nossos atletas são de todo o estado. Eu achei que o time tinha nascido lá, porque a Anápolis tem essa veia da igreja. Tem bastante, muito forte, né? E a igreja tem, enfim... Então, assim, foram muitas coisas. Nos campeonatos a gente tem uma marcação que eu acho que é bastante tendenciosa pela parte das arbitragens. Então, assim, qualquer expressão a mais que a gente faz é tido como um exagero ou como uma provocação, e o oposto não é. Então, a gente tem essas marcações, assim, né? Nós já tivemos exposições em televisão, né? Porque a gente foi convidado para jogar um campeonato mundial. E a gente fez um crowdfunding e não deu certo, né? Mas aí acabou passando na televisão, acabou atingindo vários veículos de notícia, GE, G1, né? Então, assim, tomou uma proporção até que foi boa, bacana, né? Nós gravamos pro Globo Esporte. E aí, nas postagens, pra que fazer isso? Porque tem que ter um time só LGBT. Qual a diferença que faz? Não, se você não sabe, é porque você não é da comunidade, porque você está sendo preconceituoso. Porque isso, não tem se você não sabe, colega. Pra gente é importante. Não, e se você né? não sabe o motivo, é porque você faz parte do hall dos preconceituosos. Isso. Porque assim, né? Se você não é da comunidade LGBTQIA, PP+, mas você vê a importância do movimento, você saiu do grupo do preconceito. Isso. Se você tá neste local do pra que isso? Pra lutar contra pessoas contra você, como você. Assim, Porque todo mundo não se acha preconceituoso, não é isso? Você pergunta, não, de jeito nenhum. Eu não sou não, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo, eu até tenho um amigo. Mas você sabe que o Brasil só a é um minha país opinião. preconceituoso? Sei. Mas você é preconceituoso? Não. Onde estão as pessoas preconceituosas, então? Porque ninguém se vê preconceituoso. Né? Imagina, de jeito nenhum. Então a gente sofreu algumas coisas nesse sentido, né? Os atletas, é igual eu falo, né? Todo mundo é nosso amigo até a gente tá ganhando ou até qualquer coisa. Aí a bichinha é o viado, aqui não é lugar pra menininha, né? E tudo mais. A gente escuta isso dentro de quadra, né? Mas em pleno 2022, vocês escutam a nossa isso. casca tá um pouco grossa de anos, né? Mas a gente fala que a gente também tem vários ditados no handball, né? Tem um que eu gosto muito, que é pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, assim, bate na gente que a gente vai bater igual, sabe? Não tem essa de, assim, ninguém ali é frágilzinho, delicadinho. Se for também não tem problema, né? Mas a gente tá ali dentro de quadra, é um esporte muito agressivo. E assim, nossa equipe é uma equipe que tem atletas muito fortes, né? Muito fortes. Eu tenho 2 metros de altura, então gente, assim... o André é muito alto. Então assim, a gente pode até apanhar, mas a gente bate de volta. Então a gente toma o nosso respeito aí também por outras vias. Mas já passamos por situações que são bem desagradáveis, né? Assim, a gente pensa, parece pequeno olhando de fora, mas é só mais uma, né? Que vai adicionando ali no bolo. Então, não é pequeno, as outras pessoas querem convencer a galera de que é pequeno, não é pequeno. E do jeito que eu vejo, o fato de vocês entrarem dentro de quadra já é uma vitória. Entendeu? Vocês existirem ali dentro é uma vitória imensa. Então, assim, qualquer coisa que ainda saia disso são 2 vitórias. Entendeu? São 3 vitórias. E isso incomoda demais. Isso incomoda demais. Entendeu? Porque é isso. Quando você faz parte da comunidade, você existe e você ainda por cima ganha alguma coisa. Meu Deus, isso é... A gente tá ocupando um espaço que não é nosso. Nossa, a gente tá pegando o espaço dos héteros. Que coisa horrorosa. Tadinhos, né? Dos héteros. Tadinhos, eles quase não têm espaço. Heterofobia. Mais ou menos assim. E acaba que a gente tem uma torcida muito grande.
né? Principalmente do público feminino, obviamente, que são, eu considero seres mais evoluídos, né? Porque a gente vê aí, Amei. complicado. A gente tem um público muito grande. Então, nos nossos jogos, sempre tem torcida, tem sempre gente do nosso lado. Então, acaba que ainda dá mais aquilo, né? Tipo assim, nossa, estão torcendo ali, a gente vai ter que ganhar de qualquer forma, né? Mas até hoje, graças a Deus, a gente perdeu pouquíssimas vezes. Foram poucas as vezes que a gente perdeu. É difícil, a gente não entrega o osso muito fácil, não. Você estava falando no começo, e assim, para você ilustrar minha ignorância mesmo, porque eu não sei. Você falou sobre a questão do time ser federado? O time federado é que ele tá, tipo... Ele tá associado a uma federação, né? O Vale é federado. Hoje sim, no começo não. A gente se federou tem 2 anos, mais ou menos, pra gente disputar o campeonato goiano. Então vocês podem participar de campeonato goiano, brasileiro, isso do campeonato internacional que vocês foram convidados. Não, o campeonato internacional não precisava ser federado, porque era um campeonato voltado pro público LGBT. Entendi. Então a gente tem uma tolerância mais... é bem mais tolerante no sentido dessas normas, justamente porque o esporte não é para todos, né? Deveria, mas não é. Então eles acabam facilitando, principalmente porque os times muitas vezes são mistos, então aceitam homens trans, mulheres trans, né? O Vale é misto. Não. O Vale, em campeonatos LGBT, a gente é misto. A gente vai disputar um campeonato agora no final do ano, no Rio, em dezembro, no Rio, que é um campeonato que chama Rio Pride Cup, que é exclusivamente da comunidade. Nós vamos com um time misto. Nós temos uma mulher lésbica, uma mulher trans, homens bis e homens gays. Então o time vai bem mesclado, né? Mas federado, né, que não são normas que nós podemos atuar, o time é exclusivamente de homens. E homens trans. Homens cisgênero. Tá? Aí pode ser bi, gay, mas tem pan. essa norma, homens cisgênero. Tem que ser cisgênero, isso. Mulheres cisgênero no feminino, homens cisgêneros no masculino. Teve algumas situações internacionais de mulheres trans que jogaram até em nível internacional, mas ainda tinha que comprovar intersexo, não é? Eu não entendo muito. Na realidade, esse é um assunto que eu não comento muito, porque eu não entendo nem da fisiologia, nem de nada. O que eu levo pra mim, a regra é: se a federação permitiu, eles sabem muito mais que eu. Então, eu aceito o que me falarem ali, porque realmente é uma área que eu não domino, mas que eu queria que eu acho que o esporte tem que ser pra todos, isso com certeza, né? Eu tô com dificuldade aqui, porque cada informação nova... Eu não sou do esporte também, eu não entendo muito. E cada informação nova que você me dá, André, é um soco no estômago. Putz grila, entendeu? Você também, né, Renata? Eu vi que você acabou de me olhar a hora que ele falou que tem que ser homem cis e tem que ser mulheres... Eu já ia cair matando, mas eu lembrei de algumas discussões que eu já li há muito tempo, que é sobre a questão hormonal, de força, então eu é uma seara delicada de É delicadíssimo. De falar. Eu não tenho esse conhecimento, eu não opino, mas se me perguntar, eu sou a favor. Esse é meu assim, que eu minha acho. Opinião pessoal. Põe todo mundo. Justo. Mas eu não sei em termos fisiológicos, isso aí eu não sei opinar. Aí eu não sei até que ponto que a fisiologia ela pode ser lei nesse sentido, né? Porque por isso que muitas atrocidades já foram justificadas com base em questões biológicas. Então, assim, aí eu quando percebo isso muito de longe... Você se acha longe, você tá dentro. A gente aqui é muito de longe. Eu vi com a sensação assim, nossa, mas será que são mais atrocidades, mais preconceito sendo justificado pela biologia? Não sei se é ou se não é, entendeu? Mas a gente tem que pensar isso, porque a sociedade anda a passos de formiga nas discussões. Aí passa 4 anos retrocedendo, aí agora vai precisar andar de novo, né? Tem uma atleta que é muito importante no cenário nacional do vôlei, que é a Tiffany, né? Ela é uma jogadora de vôlei, acho que não sei em qual time ela tá atuando hoje, que o vôlei eu não acompanho tanto, mas ela é uma mulher trans, né? Que ela tem um grande destaque no cenário do vôlei nacional, e ela joga para uma equipe
feminina, né? Uma mulher tem que jogar pela equipe feminina. Ela é autorizada pela Federação Internacional, então tem todas essas avaliações. Eu não sei Porque exatamente. se tá no Isso. regulamento que é cisgênero, ela deve ter alguma explicação. Não, assim. na realidade, não tá na lei. Eu não sei. Mas assim, eu acho que não está na lei, entendeu? Mas teve uma dificuldade para ela conseguir jogar. Ela nunca foi, por exemplo, mesmo com o grande impacto dela no cenário nacional, nunca foi convocada para nenhuma fase de treinamento da seleção brasileira. Então tem todos, mas ela realmente foi uma pioneira nisso, sabe? Ela deu a cara a tapa e ela ainda dá a cara a tapa. E traz aí muita discussão para esse assunto. Mas é que nem eu falei para vocês, é algo que se me perguntar eu sou a favor, mas eu não sei o que tá ali atrás sobre massa muscular, sobre força, se realmente é algo que demonstra vantagem em relação às mulheres cis. Não sei te dizer, não sou eu que vou entrar aqui nessa discussão, mas por mim elas jogam e são felizes dentro de quadro. Perfeito. É isso, vamos se informar mais, né? Pra gente não correr o risco de estar aceitando um negócio que, né? E no sentido, vamos nos informar mais. Gostaríamos de ter essas informações, gostaríamos de entender melhor esse processo, gostaríamos que, se for uma lei, que fique claro que é e por quê, né? Porque exatamente. eu acho que essas coisas realmente... Os porquês das coisas são bem importantes. Deve ter, né? Deve ter. A gente tem que ouvir Vamos, os porquês. vamos atrás disso aí. Quando que você começou a jogar handball? Eu sempre fui dos esportes, né? Eu comecei a fazer natação muito cedo e eu sempre amei esportes. Que legal. Vida inteira. Então eu joguei basquete quando eu era mais novo e era um menino da educação física. Eu amava participar de qualquer coisa, né? Tinha bola, eu tava ali no meio. O handball surgiu na minha vida justamente porque eu não me adaptava muito ao futebol. Não é um lugar extremamente hostil, na realidade, para uma criança. Quando eu era mais novo, eu acho que eu era mais afeminado do que hoje. Hoje eu oscilo um pouco a minha feminilidade a depender da situação do ambiente. Mas eu acho que eu era uma criança bem afeminada, bem feminina. Então eu não era aceito muito pelo grupo de meninos, muito menos pelo grupo do futebol, né? Então eu tinha que ir para outros esportes, o vôlei, e aí eu gostava muito de queimada. E o handball e a queimada têm uma similaridade, né? E aí, quando começou a ter uma escolinha de handball no meu colégio, foi quando eu entrei. E aí, isso você era adolescente, criança? Não, era uma criança. 9, 10 anos. Foi aí que começou. E aí eu comecei a treinar. E aí, assim, brincando mesmo. Mas eu realmente gostava. Eu era maior que todo mundo, né? Então, tinha uma certa vantagem. E aí, acho que uns 11, 12 anos, teve um campeonato das escolinhas que esses professores davam aula, né? Em vários lugares. E aí, um técnico que foi meu técnico durante anos, que é super minha família, me viu jogando e me chamou para fazer parte do time principal dele. Na época eu era 12 anos, 13 anos, né? E aí, a partir daí, foi indo. Eu fiquei lá 10 anos, e aí o masculino acabou, joguei por uns outros até chegar ao Vale, né? 8, 9 anos, mais ou menos. Então, comecei bem novinho e fui crescendo no esporte. Isso, então, né? tem 20 anos, mais ou menos. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Deixa eu te perguntar, André. Você tá aqui com o uniforme. Você estava me contando antes da gente começar o podcast que essa é uma exclusiva que você tem. E eu até perguntei porque eu sei que a cor do Vale é cor de rosa. Isso. Né? Me conta assim, como que foi? Por que vocês escolheram? Como foi esse processo de criar esse uniforme? Porque o uniforme, ele fala da identidade do time muito forte, né? A gente que tá de espectador, a gente enxerga isso, essa unidade do uniforme como uma força ali, né? A gente decidiu que a gente queria um uniforme que refletisse a equipe, né? E assim, a principal característica da nossa equipe é que é um bando de boiola, né? Então, assim, a gente precisava refletir isso na nossa identidade. Então, a gente criou a logo. Modéstia à parte, foi eu que criei tudo, tá? Então, assim, a logo é essa. Conta pra logo, pra quem tá só escutando e não tá assistindo. A gente tem não vai dar pra ver, né? Mas, ó, é um unicórniozinho, bem lindinho. No Google, joguei lá, unicórnio. Aí eu olhei assim e falei, isso aqui é bonitinho. Vou colocar em cima do que eu quero, né? E aí, a gente precisava montar 2 jogos de uniforme. E tem que ser cores bem distintas, porque se o seu adversário tiver um uniforme semelhante, um dos dois tem que trocar. Então, precisavam ser 2 uniformes distintos. Eu acompanho muitos jogos de muitos times, então, assim, eu me inspirei em alguns uniformes que eu achava bonito, mas trouxe pra gente. Então, nós escolhemos 2 cores que são
talvez estereotipadas para a comunidade, mas eu adoro, né? Que é o rosa e o roxo. Então, nós temos um uniforme rosa com rosa e a gente tem os primeiros, né? E o uniforme roxo com branco, né? E a gente criou a partir daí, né? Foram criados, na realidade, acho que 5 modelos, e a gente tinha um grupo de diretoria, e aí foram votados esses 2, né? O rosa eu já tinha falado que eu ia bater o martelo, que ele ia ser, mas todo mundo gostou muito também. E aí acabou que o nosso segundo uniforme, o roxo, também foi escolhido, né? E aí a gente criou esses 2. E a intenção era ser, assim, marcante. Era chegar e causar um impacto. Então, assim, era isso que a gente queria. A gente queria um uniforme cheguei, assim, sabe? Estatelado mesmo, parecendo um marcador de texto. Então, é um rosa bem chegueizão, é um roxo também que se destaca bastante. A gente cria alguns elementos para tentar trazer um profissionalismo para o uniforme, mas ao mesmo tempo a gente no sentido de que, não é bagunça, né? Então a gente coloca a bandeira da seleção nas costas, né? Tem ela pequenininha, que é a bandeira do Brasil, na realidade, né? Como um jeito de um uniforme mais tradicional. E a gente tem, tá do outro lado, mas a gente tem a bandeirinha, sempre a bandeirinha LGBT também, em todos os nossos uniformes, né? No começo, a gente não tinha pensado nisso, mas agora, recentemente, com o nosso novo uniforme, que é o preto, que também virou uma super sensação dentre os nossos fãs, né? Se eu posso dizer isso, nós passamos a colocar os nossos nomes no uniforme, né? Só que não é o nosso nome tradicional. No meu uniforme não vai ter André, não vai ter meu sobrenome. Nós colocamos os nossos nomes que a gente se dá, que a gente se trata, né? Então, são nomes femininos, né? Cada um tem o seu nome. O meu é Cassandra, por exemplo. Então, a gente coloca os nossos nomes, porque também é um sentido de mostrar a nossa identidade, de mostrar... Não tem ninguém no nosso time que é travesti ou mulher trans, né? Mas é um jeito da gente se chamar, que traz aí uma feminilidade para o nosso time, que eu acho que é maravilhoso ter esse lado, esse time afeminado. Nós temos muitas gays afeminadas lá dentro, então isso constrói mais ainda a nossa identidade. E ficou uma coisa que, eu não sei, assim, parece que faltava isso, que fez sentido ser feito. Então a gente fala que é o nosso manto, né? Isso é muito comum entre os times, falar que é o nosso manto. Mas o nosso é o nosso manto mesmo. E nossos uniformes tiveram uma aceitação maravilhosa dentre o handball goiano mesmo, né? Então a gente conseguiu vender inúmeras camisetas de inúmeras cores, o que ajudou muito a gente em termos financeiros para bancar os campeonatos, a alimentação, as inscrições, tudo. Então a gente vendeu centenas de camisetas de todas as cores, e tem camiseta no país inteiro, tem camiseta fora do país. Então a gente fica muito feliz com isso, porque as pessoas vão fazer qualquer coisa, botam a camiseta, marcam a gente vê que de alguma forma a gente causou um impactozinho ali, então eu acho muito legal. Hoje vocês têm patrocinador? Não. A gente tem, acho que esse aqui não tem, né? Tem algumas empresas, na realidade são mais amigos que decidem ajudar, que às vezes dão dinheiro pra gente montar o uniforme, né? Então, assim, vai dar uma cota do uniforme, a gente coloca o nome, né? Acho que tem líder, né? Não, a líder, na realidade, é a empresa que faz o uniforme. Precisa ter em todos, né? Mas a moça de lá é um anjo. Larissa, te amo. Ela me ajuda muito, ela me dá muitas coisas, porque a gente também já fez muitas camisetas, mas ela é muito querida. Ela sempre me ajudou, e tudo que ela pode, ela me ajuda. Mas são muito poucos. Ao longo aí de 5 anos, talvez a gente tenha recebido 3 apoios financeiros, assim, só. O resto, a gente vendeu muita rifa, a gente vendeu docinho, a gente vendeu bottom, a gente fez feijoada. Eu vou na cara dura, peço dinheiro pros meus amigos e falo assim, daí, tô precisando de um dinheiro para ajudar meu time. Né? A gente tem... Hoje em dia melhorou, mas no início, a nossa equipe, que era bem mais nova, uma média de idade bem mais baixa, financeiramente era muito limitada. Hoje os meninos estão trabalhando mais, conseguiram se formar. Então a gente tinha que ralar muito para conseguir o dinheiro. Ralar muito, muito mesmo, né? E não foi fácil, ainda não é.
né? Mas a gente não conseguiu apoio, a gente tentou muito, eu tentei muito. Pois é, muito foda que não tem apoio financeiro, né? Assim, a ideia, o que representa, é um time profissional com gente que ganha campeonato. Né? Só falar assim, é um time com um discurso lindo, mas um time muito fraquinho, né? Um time forte e não tem apoio financeiro. Nenhum. Já tentei vários projetos, até projetos de prefeitura mesmo, fazer várias coisas. Paguei empresas para fazer projetos. Um projeto. Consultoria. Tem um nome, né? Do negócio que a gente entrega, assim, pra. Olha, eu, né? Um e-mail marketing. Tipo uns flyers, mas um flyer bonito, sabe? Assim, um caderninho. Um caderninho, assim, pra mostrar com tudo, mostrando as nossas conquistas, o nosso impacto nas redes sociais, as pessoas marcando e blá blá blá. Nunca reverteu em 0 centavos, né? Então foi tudo na amizade mesmo e no esforço dos atletas. Gente, se tiver alguém aí escutando isso, entendeu? Isso, acendeu uma luzinha, pelo amor de Deus, entendeu? A gente continua tentando. A gente quer ir pro Campeonato Mundial, a gente não tem dinheiro, mas a gente foi convidado mais uma vez. Quando que é o Campeonato Mundial? Desse ano já foi, mas o do ano que vem é em novembro, acho que é outubro, né? Galera, vamos lá, hein? Isso. E gente, é muito dinheiro, a gente gasta só de passagem e hospedagens 120 mil reais, sabe? Nossa. Porque é em euros, né, gente? Espero que agora dê uma baixadinha, né? Com o atual governo, né? A gente torce pra isso também. A gente torce pelo Vale e a gente torce por isso. Duas coisas que a gente tá torcendo. O Vale tem página oficial? Vocês vendem as camisetas lá? A gente vende em etapas. A gente lança lá que vai vender. Não é tipo assim, eu quero uma camiseta hoje, porque tem tiragem mínima, né? Sim. Então a gente normalmente faz os grupos pra vender e a gente vende, né? Só que quero uma camiseta do Eu ia falar, você já tá de olho numa camiseta. A gente faz joga assim, né? Aí o que acontece? Eu faço tudo, né? Eu tenho que pegar os pedidos, receber o dinheiro. Eu presa. Eu tenho que entregar, mandar falar com o pessoal da produção. Exatamente. Aí né? Assim. Mas a gente faz, né? Acho que esse ano eu não sei se a gente vai ter uma última tiragem, mas ano que vem a gente deve ter, porque vai ter eu já tinha até comentado, ano que vem a gente vai ser o nosso último ano, a gente vai fazer o ano de despedida, vai ter o uniforme de despedida, né? Então a gente vai fazer essa tiragem aí. Por que vai ser o último ano de vocês? O Vale é talvez a minha melhor decisão, mas o Vale exige muito de mim. Muito. E atualmente eu tenho talvez outras importâncias na minha vida, né? Eu tive alguns problemas familiares com Covid, bastante importantes, e tive que assumir responsabilidades que antes eu não tinha. Então, financeiramente, questão de tempo é muito difícil. E eu carrego muito dessa responsabilidade organizacional. Tenho várias pessoas que me ajudam, mas a maior responsabilidade é minha. Então, por isso, e também por questão de tempo, todos nós, a média de idade da equipe é 29 anos. Então, tá todo mundo montando família, casando, mudando, não consegue mais sair tanto pra jogar, né? O corpo já não responde da mesma forma quando você fica 5 dias, 3 dias jogando, você chega na segunda-feira, você não consegue existir mais, né? Então, por esses motivos, a gente decidiu que a gente quer terminar ainda bem, né? E aí a gente falou que se a gente juntar, a gente junta pra jogar o Mundial, a gente foi convidado pro Gay Games, que é a Olimpíada também. Se for, a gente tiver condições, a gente junta e vai jogar isso aí, né? Mas assim, esses campeonatos aqui, que todos nós já estamos meio caduco, meio já ganhamos, jogamos e perdemos e tudo mais, a gente vai dar uma pausa pra seguir com outros ramos da nossa vida, mas ali ainda a família Vale vai continuar, mas não dentro de quadra. Decisão difícil de tomar, né? Sentido aqui, assim, ó. Eu já chorei várias vezes, assim, chorei, penso se é a decisão correta, mas não é uma decisão só minha também, né? Mas eu tenho certeza que na hora que ali no nosso último jogo, o apito soar, eu vou desbancar no chão de chorar, né? Mas com a certeza de que a gente fez uma excelente história. Mas foi e é, né, uma decisão difícil. Talvez oficialmente seja a primeira vez que eu esteja falando disso, né? Um furo aqui no... Mas a gente já meio que comentou nos bastidores do handball que a gente vai encerrar o nosso ano que vem, e então já tem um bafafazinho aí em relação a isso, né? Pro handball goiano a gente tem uma expressão, né? Mas é isso, não é fácil, mas eu acho que é a decisão correta. Não dá pra saber do local que a gente está, a gente nunca sabe se é a decisão correta, não tem como ter certeza, falar assim, com certeza, não, a gente não sabe, né? Assim, a gente
reuniu todo mundo e acha que é isso. Exatamente. E ter respeito pela história, né? Tá Sim, tudo sim. é isso, né? Mas é bom saber que a gente ainda tem um ano pra ver o Vale, entendeu? Tem, exatamente. E vai que nesse um ano chega patrocínio, chega Ai, equipe, será? Meu sonho. chega... Vai que, né? A gente vai torcer até o último segundo. Chega alguém, eu tô passando a presidência, gente. Se alguém quiser, pode assumir, não tem problema, eu passo. Porque o negócio é ter a presidência, então você não é remunerado por isso, então você precisa trabalhar no seu outro trabalho e Isso, cuidar, né? exatamente. Então, Na assim, realidade, você precisa trabalhar pra bancar a presidência, tá, gente? Exatamente, Não é fácil, né? não. Porque quando tem mais dinheiro envolvido no processo, você recebe por isso e você fica ali. Então, ficaria ok, bem mais né? fácil, mas não é fácil. Você é veterinária ou agronomia? Eu sou veterinário, isso. Até estudar veterinária deve ter sido um local de... É que eu tava assim pensando só no como o esporte pode não ter sido acolhedor. Não sei se a faculdade de A veterinária, veterinária em Goiás, foi? ela é acolhedora. Médio, né? Mais que o assim. esporte. Eu me assumi muito cedo na faculdade, então Ah, no meu primeiro... Eu namorei a faculdade inteira, então no meu primeiro período eu já me assumi. E sempre tem o grupo que... O grupo que a gente fala que é mais agrárias, né? Que é da parte de grande porte. Sempre tem uma certa hostilidade, vários aspectos, professores e tudo mais, mas... E talvez assim, eu esteja estigmatizando a galera da veterinária aqui, né? Hoje em dia Então, mudou muito. Na minha época era bem mais difícil, mas hoje em dia o público da graduação mudou demais. Né? Mas eu passei também várias coisas, como todos nós passamos, né? Mas ainda assim falo de um lugar de privilégio, né? Sim. Tava dentro de um curso de nível superior, né? Então ali a conversa por si estava um só, pouco diferente, já né? é privilégio, né? Então... Rê, a gente falou do uniforme, né? O André contou pra gente desse uniforme maravilhoso. E eu lembro que você tinha me falado... Vamos falar um pouco da psicologia das cores, porque isso é importante. O que você fala do rosa, então? Você sabe que... Você conhece o livro Psicologia das Cores? É um livro muito legal. Mas assim, como toda obra tem seus vieses, então você precisa tomar cuidado com algumas coisas. Ele é um livro grande, que foi fruto de 20 anos de pesquisa, de questionários aplicados, mas para a população da Alemanha. Então assim, é um livro que você começa a ler, que é muito massa, mas chega num momento que você quer... Porra, que livro de... Que é isso? Não sei se você quer matar quem escreveu o livro, porque ele é cheio de preconceitos e cheio de coisas... Mas ele tá trazendo resposta a questionários, né? E lá, quando fala da parte de rosa, tem um momento que ele fala que o rosa é a força do fraco. No seguinte sentido, que o rosa é delicado. O rosa, ele é suave. O rosa, ele é harmônico. O rosa é muito doce. Por isso que as pessoas associam o rosa à mulher, que historicamente tem que ser doce. Historicamente tem que ser delicado. Olha, eu fico me vendo a doçura em pessoa aqui. Do jeitinho que quiseram que fosse mesmo, né? Assim, ó. Então, assim, tanto que o rosa de menina e o azul de menino disseram há algum tempo atrás, por causa disso, da doçura do rosa que é próprio das mulheres, né? Mas ao passo que o rosa é muito ambíguo, porque quando você mistura o rosa com o vermelho, que a gente fala que forma um acorde cromático, ele é sexy, sedutor. E também vai mais uma vez para aquele local, né? Que espera-se que a mulher, ela seja doce, mas que ela saiba seduzir. Então é muito bacana quando você traz um rosa que dentro da psicologia das cores tem isso enroscado nele, e você joga num time de homens gays, sabe? Eu falo assim, véi, você tá esperando o quê de quem, sabe? Não é, né? Que é quando choca, talvez, a maioria das pessoas. Foi muito bem pensado. Essa esperada delicadeza do nosso time passou assim longe, mas muito longe. A galera critica muito o livro, porque também essa questão de cores tem muito a ver com as vivências de cada um, né? Então, assim, a galera da Alemanha tem essa vivência. A gente culturalmente tem isso, mas eu acho frágil também, assim, essa ideia do... Não sei se eu acho hoje, eu nem sei. Eu tô a maior parte do tempo brigando com isso, que eu já nem sei mais. Mas é exatamente isso que você falou, a questão da nossa vivência. Porque eu olho o rosa, como associei a vida inteira o rosa ao feminino, e hoje em dia eu já enxergo... Gente, igual o André falou, entendeu? Eu acho que assim, você bota uma mulher lá, ela faz um trabalho incrível. Cada vez mais, né, a gente tá enxergando a força da mulher e, tipo assim, na verdade a gente tá mostrando, né, pra quem não enxergava. Então, se eu olho o rosa hoje, pra mim é uma cor forte, uma cor assim poderosa, é uma cor assim, você pensou que era menos, mas é muito mais do que você pensou, entendeu? Então traz a nossa própria vivência. Eu também associo ainda, infelizmente, o rosa um pouco com o feminino, mas de um jeito incrível,
entendeu? De um jeito incrível, traz uma força desgraçada, uma batalha toda por trás de ser mulher, entendeu? Então aí eu penso que esse fator batalha, eu consigo enxergar no uniforme de vocês. Eu achei maravilhoso o que você falou, que a rosa é a força dos fracos, né? Eu acho genial, porque principalmente quando a gente é mais novo, né? Muitos de nós, homens gays, falando por mim, né? A gente tem vergonha de usar o rosa, né? Porque a gente não quer que as pessoas saibam que a gente seja gay. E hoje em dia, na realidade, é o contrário. Eu uso rosa porque, assim, beleza, sou gay, gente. Tá tudo bem, né? Tá com problema, amigo? Lida com os 2 metros de altura aqui, ó. Isso, exatamente, né? Então, assim, hoje eu uso ele e eu amo rosa, né? A minha cor preferida é o roxo, mas eu amo rosa também. E acho que foi impensado, involuntário, talvez, nisso, né? De uma cor que a gente não podia usar, que hoje em dia a gente usa como bandeira, né? Então, acho que tem muito... O resultado da vivência, né? Eu tenho duas histórias que eu vou tentar ser breve. Uma de uma amiga muito querida, que quando eu fiz uma sequência de vídeos da psicologia das cores, ela falou que ela passou a vida inteira odiando rosa, que ela não usa rosa, que ela não tem nenhuma peça rosa, exatamente por isso. Porque ela achava que o rosa, esperavam que ela fosse daquele jeito, delicada, fofinha, ela não era aquilo. Então ela pegou a versão de rosa. E aí depois ela passou pra pensar, não, mas é uma cor bonita, mas depois que ela resolveu isso dentro dela, né? Ela ressignificou o rosa. E, cara, minha filha, a cor preferida da vida dela é azul. Como a maioria das pessoas, porque azul é a cor do firmamento, né, gente? A cor do céu. Quando o bicho tá pegando, independente da sua crença, geralmente você dá uma respirada, olha pra cima e pede ajuda, né? Pros gnomos, pra deusa, pro deus. Sei lá, você olha pra cima e pede ajuda. Então, geralmente é a cor com que as pessoas gostam, a cor do céu. A Iris ama azul. E assim, já aconteceu muitas vezes, sabe? Do tipo, Iris, vamos escolher uma sandalinha, e ela vai lá escolher a sandalinha. E aí ela vai onde? Na seção dos meninos, porque o azul está na seção dos meninos. E eu lembro um dia que ela viu um sapatinho desse de borracha, tipo Crocs, era azul, com um dinossauro laranja. E ela pegou o sapato, mamãe, e veio correndo com aquele sapato na mão. E eu falei, que linda, moça. Não, filhinha, esse aí é de menino. Vem cá que eu vou te levar lá pras porra das princesas, sabe? Cara, eu falei, moça, o que você tá falando, moça? O que é isso? Uma criança escolhendo um sapato azul de dinossauro laranja. Você tá falando que é de menino? O que é isso? As pessoas não melhoram, né? Lojistas, melhorem. Preparem a equipe de vocês. Olha onde a gente tá, sabe? Eu tenho uma história também e, na verdade, eu acho que eu nem tinha como eu não falar da minha irmã num episódio de esporte. Tá? Porque eu nunca fui, tá? Eu tenho, assim, uma dificuldade com o esporte, realmente. Tem alguns especificamente que eu gosto, mas eu nunca fui a pessoa de fazer esporte. E a minha irmã é formada em educação física, né? A minha irmã é formada em educação física, a minha irmã também joga handball. Talvez possa ser o contato pelo qual eu cheguei no André, talvez. A minha irmã sempre teve essa resistência com rosa. Sempre, a vida toda. Ela não gostava, ela não usava de criança, ela pedia não quero, ela pedia pra trocar quando ganhava, ela não usava rosa, não gosta de rosa. A minha irmã, quando passou no vestibular e foi estudar fora, foi fazer faculdade, ela caiu num campus da Unesp que a cor deles é rosa. A cor deles é rosa, todo mundo usa rosa, os meninos usam rosa, as meninas usam rosa. Quando eles têm campeonato, quando eles têm Unesp, eles pintam o cabelo de rosa, pinta inteirinho, tá todo mundo inteirinho de rosa. E assim, pra gente da família foi chocante, porque de repente a Marcela tava lá de rosa. E aí passou esse bloqueio realmente de achar que o rosa transbordava feminilidade. Imagino eu, quando ela chegou lá e viu que não, todo mundo aqui tá de rosa. E ela mesma superou esse grilo que ela tinha com a cor de rosa. E hoje super usa rosa. Usa, entendeu? Hoje a gente vê as coisas rosa e pensa assim, vou comprar pra Marcela, porque é da faculdade dela e ela gosta e ela usa, entendeu? Então, a vivência da gente é importante demais pra esse processo. De entrega de cor, entendeu? Né? A sociedade atrapalha, a moça da loja, ela atrapalha, entendeu? E a gente tem que desconstruir isso o tempo todo e o esporte ajuda demais nesse processo. Eu acho. Tipo, o branco pra gente aqui é esperança no ano novo. A galera adora usar branco no ano novo, né? Na China, branco é luto. Então, assim, depende da comunidade que você tá, né? Da vivência que você tem. No esporte é roupa suja. A gente não usa porque é suja. Cruz, o branco né? é roupa suja.
Tem que lavar depois. Justo. André, você falou de alguns times de hand de outras cidades aqui no Brasil. Existem outros times queer em Goiânia? Existem. Aqui em Goiânia a gente tem, até antes do Vale, uma equipe de futebol chamada Barbies. Que Barbies Futebol Clube, eles disputam a Ligue Gay, que é um campeonato de futebol gay bem grande, na realidade, do país inteiro. Hoje em dia tem, assim, quase 100 equipes no país inteiro jogando, e eles fazem divisões entre regiões para chegar nas fases finais. Um sonho de vida para o handball, mas ainda não é nossa realidade. Ainda não é possível. E tem um time de futsal de mulheres, né? Assim, até onde eu sei são todas lésbicas, mas acredito que tenham também, as que eu conheço são lésbicas, mas bi, né? Também que estão ali. E tem recentemente um grupo de um time de futebol de homens trans também, né? E existe um núcleo esportivo que é de Queimada, que é a Queermada Gym, né? Que também não é tão, talvez não tão profissionalizante, não sei se a gente pode chamar de profissional, longe disso, né? Mas é mais assim, você quer ir, você vai e joga. Você quer ir, você vai e joga. E eles aceitam até amigos que são simpatizantes da comunidade, não são necessariamente bi. Ou trans, assim, são héteros, né? Que às vezes convivem, então ali. Então eles jogam tem uns campeonatinhos, tem umas casas, mas tem outros núcleos esportivos aqui, sim, né? Que as pessoas podem fazer parte. E tem a Unidos do Vale, que é um grupo esportivo de atléticas, né? Que se juntaram e criaram a Unidos do Vale. Eles fazem muitas chopadas junto com outras atléticas, mas eles, não sei se já colocou em prática, mas eles estavam criando, talvez no ano que vem os núcleos esportivos de treinamento LGBT de todos os esportes, né? Isso LGBTQIA+. dentro da UFG? Eu não sei se é só o UFG. Universidades aqui em Goiânia. Eu acho que vai ser receptivo para todas as legal. universidades. Eu não entrei tanto, né? Porque o Vale não entra tanto nessa categoria universitária. A gente disputa campeonatos mais que tem talvez um nível de competitividade bem maior, né? Uhum. Isso é de uma importância extrema, né? Eu fico muito feliz. Fico muito, 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 muito feliz. A gente criou uns núcleos de treinamento no começo do ano passado. Na realidade, antes da pandemia, a gente parou pela pandemia e a gente voltou. Que era aberto para toda a comunidade a treinar handball, independente do seu nível, né, de treinamento. Mas não funcionou porque a gente não tinha quadras eram caras e só podia ser à noite, a gente não tinha apoio. Aí, tipo, você alugar o aluguel de 2 horas por semana uma quadra é R$180, sabe? Então, foi tudo ficando muito difícil. Aí a gente parou com esses grupos de treinamento, mas era uma coisa que eu gostava muito. Mas eu também não conseguia me dedicar, né? E como eu estava fazendo, eu tinha que organizar tudo, eu tinha que levar as bolas, eu tinha que estar em todos os treinamentos. Se eu tivesse qualquer compromisso, o treino não acontecia. Então ficou um pouco puxado para mim e a gente acabou encerrando momentaneamente. E aí eu fico feliz que talvez essa responsabilidade vá passar para Unidos do Vale, né? Não responsabilidade, mas talvez esse privilégio, né? De estar criando aí esses núcleos esportivos. Eu fico muito feliz e eu já me voluntariei para ajudar no que for preciso, né? Tentar ajudar no que for preciso. Não sou educador físico, mas tenho anos de experiência com o esporte, né? Talvez eu possa trazer minha contribuição de alguma forma. Vamos ver se vai funcionar. Mas eu fico muito feliz que existam. É bem importante. Sim, nossa, na torcida total. O esporte ele é maravilhoso e eu fico muito triste de que ele não é receptivo para a nossa comunidade, porque tudo que sim, muitos dos meus valores pessoais até de família mesmo, mas de respeito, de integridade, de honestidade, de coletivo, sabe? Eles foram criados a partir do esporte. Então, assim, eu fico entristecido mesmo. É algo que sempre me entristeceu, que a nossa comunidade, que precisa tanto de carinho, de abraço, ela seja afastada do esporte. Porque o esporte é incrível, o esporte é maravilhoso, todo mundo deveria ter contato com o esporte, sabe? Eu falo assim que quando eu tiver meus filhos, eu espero do fundo do meu coração que eles gostam de qualquer esporte, qualquer um, sabe? E eu quero que eles cresçam a partir daí. Porque dos valores do esporte. Não só dos valores e tudo que a gente adquire, mas o esporte me deu uma família, né? Várias famílias, na realidade. Eu tenho pessoas que são assim, que são
que eu amo, aquele amor, assim, que chega a doer, sabe? Que eu considero, que eu falo assim, tem alguns que me chamam, falam que eu sou a mãe, né? Tem meus filhos ali dentro que eu cuido, botei debaixo do braço e falei, ó, esses são meus aqui, ninguém mexe, né? Então, é maravilhoso, sabe? Então, eu desejo que todo mundo tenha esse contato. Então, quando eu vejo essas equipes surgindo e dando essa oportunidade para essas pessoas que foram marginalizadas do esporte conseguir entender o tanto que é maravilhoso você estar ali dentro, a atmosfera de um ginásio, a atmosfera de uma quadra, não necessariamente ganhar, mas você pertencer ali, porra, é muito maravilhoso. Então eu espero que todo mundo tenha essa oportunidade. Se você é da comunidade, procura na sua cidade, qualquer esporte. Hoje em dia tem muitos, em vários lugares do país. A gente tem esses núcleos esportivos e vale muito a pena conhecer, porque o esporte, ele é para todo mundo, apesar de que a gente foi ensinado, né? Ele é para todo mundo. A gente já vê há muito tempo como o esporte resgata pessoas em todo tipo de situação que a gente, né? A gente vê notícias, a gente acompanha às vezes um atleta, alguém que saiu de um lugar muito difícil e foi parar num lugar muito grande e o esporte, né, tem essa superação, essa batalha, né, para que não sei, que acolhe. Então, é bonito ver realmente que a gente viu essas histórias, a gente não estava vendo histórias como a do Vale, e agora a gente tá, entendeu? Então, é bonito de se ver mesmo. Eu acho muito legal. Eu sei que foi uma pergunta totalmente retórica, assim, tipo, é importante? É, claro! O que você quer dizer com isso? Mas é bom falar, pra gente lembrar, né? Porque tem hora que passa um pouco batido, assim, principalmente pra mim, não sei se eu posso falar pela Renata, principalmente pra mim que não, eu não posso nem falar que eu não pratico, eu pratico, recente, e tô desenvolvendo esse gosto por ele, mas assim, que não tem costume de ir em jogos, que não tem costume de consumir, eu não sou muito fã de futebol, eu assisto handball por causa da minha irmã, então assim, eu não tô lá dentro e eu não vi tudo isso, entendeu? Mas o pouco que eu vi é bonito demais. É bonito demais. Não tem uma história feia, assim. Todo mundo que tá dentro do esporte, ele tá crescendo ali dentro, ele tá batalhando ali dentro, entendeu? E as histórias que a gente vê são bonitas demais. Então, vamos expandir isso mais. Pelo amor de Deus, vamos expandir. Projetos sociais esportivos, eu acho que são um dos métodos que a gente tem de mudar uma sociedade. Essa é uma opinião pessoal completamente influenciada pela minha vida, mas eu falo porque eu falo de um lugar de muito privilégio, né? Sempre fui privilegiado em muitos aspectos, mas principalmente no socioeconômico. E talvez se eu não tivesse entrado no handball, eu não teria tido tanto contato com a divergência de vida financeira, de social, econômica, com as pessoas igual eu tenho. Talvez eu fosse continuar ali na minha bolinha com a classe econômica parecida e não teria vivenciado as dificuldades e as coisas, porque teve pessoas que às vezes, que foram para campeonato do meu time. Isso é uma coisa que, assim, eu fico indignado, que como a gente fala, vamos comer, não foi comer. E assim, porque não, tipo assim, eu não quero comer. Só que só depois eu, idiota, fui me tocar que aquela pessoa não tinha 10 reais pra comer, entendeu? E aí eu voltei e fui perguntar, chamei no canto e falei assim, você tá precisando de alguma coisa e tudo mais. A pessoa não tinha 10 reais pra poder se alimentar, sabe? E isso me destruía por dentro. Hoje, graças a Deus, os atletas da equipe têm uma liberdade muito grande pra falar comigo sobre questões financeiras. Porque se eu não conseguir fazer, a gente vai fazer uma vaquinha junto do time pra ajudar essa pessoa. Mas isso é algo que me tira, assim, no começo, isso com o Vale, eu tinha 25 anos, né? Antes disso eu já tinha vivido experiências de pessoas que nunca tinham comido um McDonald's na vida, sabe? Porra, fiz aniversário no McDonald's quando eu tinha 8 anos, sabe? Então, a pessoa nunca, com 20 anos, nunca tinha comido um McDonald's, porque pagar 15 reais num sanduíche é muito caro, sabe? E assim, eu sei que tem muitas pessoas assim no Brasil e no mundo, eu não tô falando que mas era longe da minha realidade. E talvez se eu não tivesse visto, e são pessoas que foram ajudadas por programas esportivos, são pessoas que conseguiram bolsas de universidade por programas esportivos, né? Que conseguiram se formar fazendo ali, sabe? Então, o esporte muda a vida das pessoas. E, no meu caso, ele me trouxe a vivência de uma realidade que eu não tinha. Não tinha mesmo, sabe? Então, me mudou
em vários aspectos, mas principalmente de consciência social, porque a gente passa a viver com diferenças de todos os âmbitos, sabe? Então, assim, sair da nossa bolinha de praticar beach tênis ali sei lá, Ai, gente, esqueci. A academia grande que tem aqui, qualquer academia grande. E entender que aquilo ali não é a realidade do esporte. A realidade do esporte é pegar 3 ônibus para conseguir treinar. Pedir a Rebeca Andrade agora, sabe? Que a mãe dela conseguia dinheiro com os vizinhos para conseguir fazer ela treinar. Essa é a realidade do esporte. E essa é a importância dos projetos sociais que as pessoas criticam tanto. E no esporte, tira as crianças da rua, faz as crianças estudarem, faz as crianças serem saudáveis e muda a vida delas. Eu vi isso, não precisei viver, mas eu vi isso durante toda a minha vida, né? Tem um exemplo muito grande da Força Atlética, que a Marcela também jogou, que tem a Marcela é minha irmã. Isso. Tem várias pessoas ali que são maravilhosas, que deram oportunidades de várias pessoas que eu conheço construir a vida a partir do esporte. Do Bolsa Atleta, que é, R$500. R$500 é muito dinheiro, sabe? Então, assim, projetos sociais para qualquer tipo, mas pro esporte muda a vida de criança, sabe? E é muito maravilhoso. Eu espero que nesse novo governo, tanto daqui do nosso estado, quanto do país inteiro, influencie cada vez mais isso, com esse boom de esportes, agora essa prática desportiva que a pandemia nos trouxe, valorize ainda mais isso, porque é muito importante. E aí é uma mensagem que precisa ser difundida novamente, né? Eu acho que a gente que foi criança ali na década de 90... Então a gente era criança nessa época, a gente ouvia muito isso sobre, assim, a história dos atletas, como foi importante o esporte na vida deles, o que significa o esporte. O Ayrton Senna ia falar de esporte desse jeito. Hoje, os nossos atletas de destaque vão apoiar a política nazista, eles vão falar sobre política segregadora, eles vão apoiar política imundo e esquecem de falar sobre o que o esporte representa na vida das pessoas e o que de transformação. Isso que você está falando é muito lindo e é muito importante, não faz parte da vivência das pessoas mais. As nossas crianças hoje, quando elas admiram um atleta, elas estão vendo outras coisas. Sim. Os atletas estão indo fazer dancinha no TikTok pornográfica. Eles estão esquecendo de falar sabe, o que é o valor de E são atletas que tem lá o projeto esportivo, né? Uhul, olha lá, meu projeto, Instituto Fulano. Mas na realidade é só uma cobertura para não ter que pagar imposto. Isso, né? meu Então, instituto assim, de lavar dinheiro. Então, assim, é complicado, né? Então, assim, essa sua mensagem, ela é linda. Você me transportou para minha infância, quando eu lembro de ouvir os atletas falando isso nos programas. Hoje a gente não vê mais. Assim, o atleta, muitas vezes, ele virou uma marca, né? Isso. Principalmente pensando no futebol, né? O atleta, ele é uma marca, ele não é uma referência. E é por isso que eu me afastei tanto do futebol. Não tô aqui pra falar mal de futebol, gente. A Copa tá chegando, vou lá, tá torcendo no barzinho e tal. Só sou do futebol na Copa. Mas o futebol me afastou muito, principalmente quando eu entrei pro handball, porque, assim, todas as políticas não são nem tão públicas, assim, né? Mas todas as políticas são voltadas para o esporte, né? Que já tem todo o apoio do mundo. E aí deixa todos os outros esportes de fora, sabe? E isso me deixou muito revoltado. Galera do atletismo, né? Vira e mexe, a gente vê alguma coisa de atletas que são de ponta. Eu tive assim... a oportunidade de ir para a Olimpíada do Rio. E eu me prometi que eu iria para qualquer Olimpíada que eu conseguisse ir. Tóquio não teve como, mas eu pretendo ir para Paris. Gente, pelo amor de Deus, se você tiver a oportunidade de ir numa competição de atletismo de alto nível, é uma coisa impressionante, sabe? Todo esporte é impressionante, ginástica e tudo mais. Eu assistia tudo. Se me chamava pra assistir badminton, eu tava lá assistindo. Eu amo qualquer competição. É tão mágico, é um ambiente tão maravilhoso. Eu falo que a Olimpíada foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi em 2016. É tão incrível você viver o esporte naquela forma integradora ali, que pra mim é a construção de tudo que eu fiz durante toda a minha vida chegou até aquele momento ali, sabe? E eu convido as pessoas, sempre que eu posso, a viverem os esportes que não são o futebol. Porque o futebol tem emoção, tem tudo, tem... Mas os outros esportes que lutam para se sustentar, parece que tem uma importância maior quando você ganha, sabe? Quando você consegue conquistar alguma coisa, a conquista não é só ali, a conquista é de tudo que você passou, sabe? Então eu valorizo mais aquela vitória e é muito bom de acompanhar isso. Então eu vou para qualquer evento esportivo, me chama que eu tô indo, eu assisto do futebol feminino, eu assisto bastante também, eu valorizo bastante. Futebol feminino é diferente de futebol masculino.
Então, As meninas estão numa campanha linda, né? De valorização do futebol feminino, assim. Os salários são muito menores. Discrepantes demais. Os prêmios das competições são muito menores. Desculpa, eu não entendo muito, mas eu tenho a sensação de que elas são muito melhores. Entendeu? Eu não sei, talvez seja a minha ignorância mesmo, mas elas arrasam tanto, entendeu? Elas não caem, não se jogam, o jogo anda, o negócio é bonito demais de se ver. Eu vi agora há pouco, teve a final do Campeonato Brasileiro, as meninas do Corinthians ganharam, e aí rolou um quiprocó, que era o seguinte, porque eles cobraram a entrada do jogo. E teve gente falando assim, tipo, que absurdo, a gente ainda tem que pagar o ingresso pra ir ver mulher jogar. Meu amigo, você tem que pagar ingresso para elas poderem ter o prêmio, para elas poderem ter o salário delas, você tem que pagar ingresso por isso. Então, assim, vai ser cobrado para valorizar o nosso time. Aí a contrapartida era de torcedores falando que iam pagar mesmo, porque estavam valorizando o time das meninas. Mas olha o que em 2022 a galera teve que escutar. Teve um campeonato brasileiro que a gente organizou aqui que a entrada era R$5. R$5. As pessoas fizeram um absurdo. As pessoas do próprio handball, que tinham que pagar R$5 para assistir 6 jogos no dia. Era o dia, R$5. E eu ficava assim, gente, tá bom, fazer o quê, né? Não é nem R$1 por jogo, Não meu é nem Deus R$1 do céu. por jogo, exatamente. Meu Deus do céu. Ai, gente, que caminho, né? Que a gente ainda precisa percorrer. Que é isso? Vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova iogurteira Top Term. Não, brincadeira. Na verdade, vamos trocar um pouco aqui o assunto, porque eu tô com uma pergunta que eu quero fazer. E aí, assim, hoje tá o André aqui. Pra quem tá assistindo no YouTube, o André tá aqui com a camisa do Vale. A Renata tá aqui com a camisa do Corinthians. E aí, eu vou trazer uma polêmica. É uma polêmica da moda. É uma polêmica da moda. A gente falou de polêmicas do esporte, vamos falar da polêmica da moda. Usar camisetas de time e esporte em todas as situações sociais. Vai pra uma festa, vai pra uma balada, vai pro shopping, vai restaurante, pro vai... Com camisa de basquete, de handball, de futebol. Então... E aí, o que você acha? Eu sou uma pessoa do conforto, né? Vocês vão ver aqui, eu tô de bermuda de moletom, crocs e camisa folgada. Eu sou assim, basicamente 90% do meu tempo. Eu troco de roupa pra trabalhar, né? Que eu sou obrigado. Mas se eu pudesse, eu trabalhava de bermuda também. Eu acho que a gente tem que estar confortável. E as roupas esportivas, elas têm uma tendência a ser mais confortáveis, porque você precisa fazer uma atividade física, né? Então eu sou 100% a favor. Agora, se me perguntar, você vai para uma balada com camisa esportiva? Nunca fui. Nunca fui. Eu talvez acho que ali não caiba. Não sei. Por quê? Não sei dizer. Não sei. Talvez tem versões de uniformes que talvez são versões um pouco mais bonitinhas, mais ajustadas, né? Que dão uma valorizada, né? Mas eu acho que talvez no mundo hétero isso seja bem mais comum, né? Assim, usar a camisa de time pra ir pra uma balada. Tem várias versões de uniformes, polos, né? Que são mais bonitas, apesar de camisa polo, pra mim, é só pra trabalhar, porque eu odeio camisa social. Talvez seja um ambiente mais aceitado, né? Aceitável, mas não faz parte muito do meu ambiente de sair pra balada. Eu não, assim, você me vê na balada também é um milagre, né? Não vou muito, mas assim, uma balada você não vai me ver assim, né? Mas se for pra restaurante, pra barzinho, pra qualquer outro lugar, você vai me ver de moletom ou camisa de moletom esportivo, né? Calça ou bermuda, shortinho de treino também. E as camisetas assim, porque são extremamente confortáveis, né? Eu sempre sofri muito com achar roupa do meu tamanho, então eu sou 100% a favor de roupa larga, né? Hoje que eu posso, tem os lugares que a gente acha, eu compro muito. Mas acho que o único, talvez, ali, o que vai me travar seja ir pra uma balada. E depende da balada, né? Também, Justo. assim, né? Se você for, talvez... O que é balada? Pra mim, se eu for pra um barzinho que tá tocando, talvez, uma música ao vivo... Dá pra dançar tal, em pé? Pra mim já é uma balada. Uma balada. Já configura como balada. Talvez uma boate fechada e tal, não vai ser a roupa que eu vá utilizar. Mas eu sou a pessoa que acha que a gente tem que estar confortável com o que a gente quer. Eu não, assim, o meu estilo é conforto, roupa larga e confortável. Entendeu? Então, se você tá feliz assim, poxa, vai na fé. O que você acha, Aline? Pra ser sincera, eu gosto muito da estética do esporte.
Entendeu? Eu gosto muito, eu acho muito bonito, eu acho que tem linhas legais. É claro que situações e situações mostram, na verdade, não tanto a questão de se você vai ou não usar uma roupa, uma camisa de time, mas se você se arrumou ou não. Por quê? Porque o se arrumar, ele demonstra um certo carinho com a pessoa que você está indo encontrar, entendeu? Então, se você vai encontrar os seus amigos e é uma coisa mais arrumada e você gasta um tempo para estar daquele jeito lá, você está demonstrando carinho com aquela pessoa, entendeu? Então, é uma polêmica com razão, porque ela depende de várias coisas, entendeu? Então, assim, existem camisas mais chiques. Existem camisas meio chiques. Monta, né? E depende do que você vai pôr junto. Roupas caríssimas Caras, não caríssimas. não é uma questão de você usar, tipo assim, porque é mais... Nem é isso. Tem preço de roupa cara de grife, entendeu? E assim, então eu acho que cada situação a gente tem que olhar de um jeito, entendeu? Mas eu também não sou contra, não. Eu também não sou, não. Eu acho um barato quando eu vejo a pessoa, até num ambiente mais arrumado, com camisa de futebol, e você vê pela montação da pessoa que não foi sem querer, foi de propósito. Que tá legal, tá arrumado, tá massa. Sabe? Eu acho muito legal, acho que diz sobre ela. Quando eu vejo assim, Mas é sobre isso. A partir do momento que você pensa naquilo ali e faz consciente de se arrumar para estar num lugar, tá valendo. Entendeu? Tá valendo. O negócio é você não ligar muito assim, nem vou pensar, eu pus sem motivo. Aí talvez ela não fale de você. Né? Entendeu? Mas a partir do momento que ela fala de você, tá válido, eu acho. Né? É uma polêmica, mas eu... Deixa as pessoas, né? No geral é isso. Eu acho deixa isso. As pessoas vestirem o que elas eu querem gosto vestir. do que o André falou. A pessoa tem que estar confortável. É isso. Se você me chamar pra sua casa, independente do que for, você vai me ver assim, entendeu? Eu vou estar nesse estilo, sempre. Talvez numa outra situação eu troque um pouquinho de roupa, mas eu falo que esses dias eu fui, minha amiga, a gente foi almoçar no Is, né? Que é um restaurante de Goiânia, talvez o mais assim. E eu vou de Havaiana. Uma vez desavisada, aquilo é muito chique. Eu sempre vou de Havaiana pra todos os lugares também. Havaiana ou é Crocs, é meus 2 sapatos oficiais. E eu tava de bermudinha da Nike mesmo, aquela curtinha não, mas meio curta de academia e uma camiseta de malhar. E eu fui desse jeito, e o povo lá é super arrumado. E eu só vou assim, porque eu tô almoçando, eu tô ali pela comida, eu não tô ali pra paisagem, né? Então, e minha amiga queria me matar, porque ela tava arrumada. Ela, como é que nós vamos tirar uma foto? Eu falei, se você quiser, você tira a sua. Eu não vou aparecer na foto, eu não quero. Né? Eu tô aqui pela comida. Justo. Mas eu me visto assim. Então, esse é meu estilo, então não tem nem como eu muito defender. Eu vou assim, né? Tá certo. Não, eu sou muito fã da estética do esporte. Eu acho que arrasa demais. Principalmente porque o pessoal traz muito pro streetwear, né? Então tem essa condição de sair na rua mesmo e fica legal, entendeu? Tênis, essas calças mais esportivas, né? Se você tiver coisas pra combinar e tal, você consegue montar cada look incrível, assim, look babado, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é possível. O vestido que você tá com as listas da Adidas, né? É uma estética bem esportiva, é muito legal. Não, é quase como se eu tivesse refletido nisso antes de colocar. E na estética, até essa estética ainda é uma estética não tão prática esportiva, ela é uma linha esportiva. Isso. Mas, por exemplo, se você vai para uma academia hoje, gente, é um desfile de moda, sabe? Assim, eu falo que a galera investe muito tempo e dinheiro nas roupas que estão usando ali, sabe? Às vezes eu olho e falo assim, eu tô lá descabelado, com aquela roupa, sabe, comunzona, que eu tô ali todos os dias. E a galera, tipo, um top com uma blusa listradinha, furadinha em cima, uma calça combinando, um conjuntinho, combinando com o tênis. Eu falo assim, nossa, performar um dia eu chego na lá. academia. Não é meu... eu não tenho vontade nem de ir pra academia. Imagina escolher a roupa pra ir, né? Então, assim, mas eu acho que tem seu espaço total. Talvez eu ainda não cheguei lá nesse aspecto de academia, mas do meu dia a dia eu sou 100% roupa de esporte. Legal. Renata, falando nisso, fala pra quem tá desavisado. André, a gente tem um quadro aqui que é para as pessoas desavisadas. Porque se a pessoa vai lá, foi a primeira vez, viu lá um story, nossa, roupa pra quê? O podcast, vou pegar dicas de roupa.
de roupa pra fazer esporte, de roupa pra... E não é sobre isso o podcast. Então a gente tem um quadro pra galera desavisada. Entendi. Então qual que é a roupa mais adequada, né, pra praticar esporte? Eu acho que é bacana pensar no tipo de fibra que você tá usando. A fibra que vai fazer o tecido da roupa que você está usando. Por exemplo, algodão é sucesso, conforto térmico. Mas algodão não seca tão rápido. Você põe a blusinha de algodão e vai lá correr ao ar livre, você vai suar, vai ficar encharcado, vai pegar aquele vento e vai gripar. Vai chegar em casa resfriado. Você vai ficar na academia, talvez ter ar-condicionado, molhado demais, com frio. Então, o algodão tem sido maravilhoso, mas talvez para fins esportivos, não. Aí rola o quê? Os tecidos sintéticos. Mas se você usa uma blusinha de poliéster puro, ela pega cheiro. Aí você tá fazendo esporte. Aí rola um CC. Aí você consegue usar a blusa 2 vezes só e nunca mais o CC saiu da blusa. Então o negócio é comprar microfibra de poliamida, microfibra de poliéster, que aí são tecidos sintéticos com tecnologia aplicada que vão permitir a respirabilidade, então troca de calor, então você não vai ficar assando dentro do plástico, você vai secar mais rápido e você não vai ficar com futum de academia, entendeu? É tudo Por que a gente isso quer. que quando a gente ia comprar roupinha de academia, você vê assim a mesma blusinha preta, regatinha, camisetinha, mas elas são iguais. Só que uma é de poliamida e a outra é de microfibra de poliamida. Essa custa 30, essa custa 150. Aí você fica olhando e fala assim, mas por que? Tudo poliamida, eu tô vendo. Não é, porque uma é microfibra. Então aqui você vai suar menos, aqui ela vai secar, aqui não vai dar futum. Tem uma tecnologia por trás desse Investida. preço. Então é bacana de olhar a etiqueta, sabe? Que às vezes não vai rolar, você vai pagar R$30, mas você vai usar 2 vezes e jogar no lixo, porque o CC não vai te permitir usar de novo. Não, assim, aí ela saiu muito mais cara por vezes de uso do que a outra, né? Aí, assim, aí eu falo assim, não, Renata, eu tenho que malhar de algodão. Então é melhor malhar dentro de casa do que ir pra rua. Porque senão você vai ficar Justo. doente, etc, né? A gente sofreu um pouco com isso em relação ao nosso uniforme, que o nosso uniforme não é um uniforme barato. Né? Até para fazer, existiam várias lojas que tinham preços bem mais em conta. E a gente pensou até no último ano fazer uma versão mais barata de uniforme para venda, talvez para ser mais acessível. Mas eu barrei essa ideia, eu falei que eu não queria. Porque a gente tem o mesmo jogo de uniforme, o primeiro, há 5 anos. E ele tá lá inteirinho, intacto. Assim, talvez um pouco sujo pela cola que a gente usa para jogar, que deixa manchas que não saem. Mas a qualidade dele é excelente e ele não fica com mau cheiro. Só que a gente, obviamente, lava depois de todos os jogos, né? Porque fica inundado Mas de o suor. tecido é adequado para isso, O tecido é né? adequado para isso. E a gente sofreu um pouco. Nossa, as camisetas de vocês são tão caras. Eu pensei em fazer, mas eu falei, eu não vou fazer, sabe? Porque vai comprometer a qualidade do uniforme. Prefiro que a pessoa, talvez... menos pessoas comprem, mas não depois fale que a gente ofereceu um produto de má qualidade, que rasga fácil. Esses uniformes são muito puxados e eles estão inteirinhos, tem 5 anos. Assim, claro que eu acho que a gente tem que trabalhar com uma moda mais acessível, né? Mas também depende o que você quer, a expectativa que você põe em relação Acho que àquilo. sobretudo para quem está praticando o esporte. Isso. Uma coisa que você falou, quem compra porque gosta da estética e não vai praticar esporte com aquilo e ok. Agora, quem tá praticando precisa ter conforto térmico. Sim. Precisa O esporte ele é ter. uma seita. Quando você entra, você acha que você vai fazer... eu vou fazer uma corridinha. Mas tal tênis é melhor porque meu pé eu piso assim. Aí você vai o quê? Não, talvez no nutrólogo pra melhorar a sua corridinha. Aí depois você tá pagando o personal, entendeu? Ele é uma seita. Ele vai te Você vai uma atrás... É um esquema de pirâmide. Isso, é uma grana pirâmide. pra custear essas coisas, eu acho que é barato. Porque Você só é tudo queria performance. correr um pouquinho na rua. Quando você vê, você já tá matriculando ali na maratona com um grupo de corrida. Tem que tomar cuidado. Aline, rainha da remonta, conta pra nós. Quais os acessórios mais adequados pra fazer o esporte? O esporte, ele tem vários acessórios que ajudam nesse processo, né? Então, assim, se a gente for falar de um acessório bom para praticar esportes, a gente tem os acessórios do esporte. Munhequeira serve para você limpar, né, o suor, ou às vezes até aquela faixa mesmo, ou viseira que o pessoal usa muito no tênis. A nossa produtora disse que adora o visual munhequeira. O visual. Não é pra secar, só pra usar a munhequeira. Só pra ficar... Só pra ser style. Mas ele tem, dentro do esporte, ele tem uma função, né? A faixa no cabelo, a viseira que protege o jogador do sol, jogadores de vôlei, de tênis, né? Então, assim, os acessórios, eles costumam ter
uma função. Tipo assim, aquele que a gente vê a pessoa colocando o porta-celular no braço. Ele é um acessório. Qual a função? Colocar seu celular para você poder correr tranquilo sem ter que ficar segurando. Ou a cordinha do óculos. Então, o esporte ele tem vários acessórios que facilitam a vida dele, né? Praticar o esporte, dependendo de qual esporte você está querendo praticar. Então, é difícil dar uma dica, porque depende do esporte. Mas, então, eu vou dar uma dica contrária para quem gosta da estética do esporte e quer usar um acessório junto. Então, se você está assistindo no YouTube ou se você está vendo algum corte no Instagram, repara que a Renata, maravilhosa, com a camisa do Corinthians, e ela tá com esse Max Colar de corrente. Qual que é o rolê? O Max Colar de corrente, ele, apesar de ser um colar grande, ele é neutro. Entendeu? Ele não tem uma estampa, ele não tem uma cor, ele é um acessório neutro que você consegue combinar assim facilmente. E a estética do esporte pede isso um pouquinho, pede que seja uma coisa com linhas mais retas, um pouquinho mais neutro, às vezes alguma coisa geométrica. Não vai botar lá uma flor, ou até pode também se você quiser. Mas se você tiver com dúvida, assim, vai nos mais neutros. Ele combina super, entendeu? A corrente. O seu brinco, um brinco com linhas retas. O meu brinco aqui. com linhas retas, entendeu? A estética do esporte usa tranquilamente acessórios, não é um sofrimento, mas se você tiver em dúvida, aposta numa coisa mais clean, que dá mais certo, tá? É isso. André, última coisa, conta pra gente uma história, uma situação, alguma que a roupa foi sua aliada ou foi sua inimiga no momento de jogar. Você tem uma história dessa? Bom, a gente tem o nosso uniforme, ele é por si só, né, uma questão que traz ali, né, um impacto, né? Quando a gente foi o nosso primeiro campeonato, que foi a Copa Nápoles, que a gente entrou, a gente fez um suspense muito grande em relação a tudo, até mesmo o nosso uniforme, que ninguém sabia, né? A gente fez no nosso grupo, no WhatsApp, ninguém sabia. E aí a gente se escondeu no vestiário, trocou de roupa todo mundo no vestiário. E a gente ia sair porque a gente tinha que aquecer, né? A gente aquece na beira da quadra. E tem até um vídeo desse que é um dos meus vídeos preferidos do Vale, né? Que a gente saiu do vestiário e, assim, vários atletas saíram, tipo, de salto, de peruca, de tudo, e com os nossos uniformes rosa. E ninguém tinha visto ainda nosso uniforme. E realmente ele destoou de todos os uniformes que já tiveram aqui em Goiás, né? Então, assim, o ginásio inteiro começou a gritar, assim, assobiar e tudo mais. E a gente, assim, tipo, ficou legal. até um pouco constrangido com o impacto que teve, sabe? O nosso uniforme. Esse foi bem legal. E a gente teve uma outra história que nossos uniformes têm nomes, né? Então é meio difícil não saber de quem é quem. Não sei, por exemplo, a minha mãe que comprou com o meu nome e tal. A gente sabe de quem é o uniforme pelo número, que o número é da pessoa, e ainda mais que tinha um nome atrás, né? Teve um atleta nosso que em um dos campeonatos, ele foi voltar e a mala dele foi extraviada. De ônibus, né? Roubaram a mala dele. Alguém pegou por engano, talvez, não sei, tô falando roubando aqui, mas às vezes a pessoa pegou a mala por engano. E aí ele foi, deu queixa da mala e tudo mais. Essa mala foi aparecer, tipo, depois de 14 dias. A mala dele tinha algumas poucas coisas que tinham sumido, um tênis e tudo mais. E a camisa do Vale. A camisa rosa do Vale tinha sumido. E era a camisa número 8, com o nome dele, Laila, né? E tal. E beleza. Ele falou, roubaram a minha camisa. Tá bom, gente, assim. Aí depois de uns 10 dias, um amigo nosso mandou num outro grupo de handball, falou assim, ó, galera, o Vale aqui tá bombando, ó, não sei o que, tem uma pessoa aqui com a camiseta, e tirou uma foto com um morador de rua no interiorzão de Goiás que estava com a camiseta dele, especificamente. Como ela foi para lá? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque foi do outro lado do estado, sabe? Assim, mas foi para lá. Precisava ir para lá por algum motivo, eu acho. Não, e alguém que conhece vê, né? Exatamente. Assim, era um interiorzão, a biboca do interior de Goiás, assim, sabe? E acharam a camiseta dele. Muito bom. Pois é. Muito bom. André, foi um prazer receber você aqui. Que conversa incrível. Fiquei emocionada. Quem estiver assistindo no YouTube, produção, me ajuda, porque eu quase chorei aqui algumas vezes. Então me ajuda e põe só o André falando, porque foi muito legal. Muito legal mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada, André. Foi, assim, incrível. Foi necessário. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui. Como eu disse para vocês, falar do Vale para mim é maravilhoso, é um prazer.
Eu fico horas, se deixar, falando disso. Fico muito feliz de também ter, assim, as oportunidades de falar sobre isso estarem surgindo. Talvez elas vão ficarem... não vão existir tão mais, né? Que a gente tá passando esse bastão pra frente, mas fico muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo espaço. Quem puder, né? Segue a gente lá. Já fala o arroba. Isso, já fala os arrobas. Vale Handball Clube, tá? Segue a gente lá. A gente posta, tem nossos vídeos, as nossas palhaçadas, as coisas que a gente faz, né? A gente tenta, por meio de lá, conseguir algumas coisas também. Então, toda a visibilidade, ela impacta, né? Porque a gente quer. E quem tiver a oportunidade, a gente de vez em quando joga aqui em Goiânia, joga nos arredores. A gente tem campeonato agora em Trindade, que é aqui pertinho, né? Então, assim, quem tiver a oportunidade, vá ver a gente, ou apoie os esportes, independente do que for, né? O handball, puxando a sardinha pro meu esporte, mas apoiem os esportes menores, as equipes menores. Às vezes a gente gasta 200, 300 reais numa camisa de um time que é multimilionário, mas não quer pagar 10 reais no ingresso de um jogo do seu amigo, sabe? Então, apoie essas pessoas, porque o esporte amador, ele precisa muito disso. E faça parte da família esportiva, independente se for como torcedor, se for como mãe de um atleta, irmã de um atleta, né? Viva o esporte. Se eu posso, sei lá, talvez deixar uma mensagem pro universo, né? Viva o esporte da maneira que você consiga. E, mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece. Galera, mandem esse episódio pros amigos de vocês, pra todo mundo conhecer a história do Vale, saber do André, saber tudo isso, essa mensagem importante que tem que ser passada. Não esquece de curtir e seguir o time nas redes sociais, mandar pra todo mundo que vocês curtirem, que acho que merece ouvir isso tudo que foi falado hoje. É isso, não esquece de curtir. Deixe seu comentário, conta pra gente o que você achou também. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.